Então vamos lá, gente. Abandono afetivo. Doutora Ana Bernal é uma advogada que está sempre focada na causa do direito das mulheres e hoje ela trouxe para a gente essa proposta que fala sobre violência emocional, de alguma forma, porque o abandono afetivo não deixa de ser uma violência emocional quando ele é praticado contra a mulher, então, principalmente. Mas a gente também quer falar quando o pai ou a mãe deixam de dar afeto, amor, carinho para os filhos. E sentimentos tão importantes que depois vão marcar toda a vida de um ser humano, né? Afeta drasticamente o desenvolvimento da criança, do adolescente, mas causa marcas profundas que às vezes nem com terapia a gente consegue resolver. Doutora Ana Bernal, seja muito bem-vinda, uma alegria te receber. Cláudia, alegria toda. Muito obrigada pelo convite. Obrigada por estar aqui com a gente. Sentar aqui do seu lado no sofá e a gente já falar sobre esse assunto que eu acho tão importante, tão delicado ao mesmo tempo, né? Delicado, mas importante. Porque não é todo mundo que mensura. Eu acho que é mais fácil a gente se defender de um tapa do que se defender da dor do abandono. Porque ela é silenciosa, né, Cláudia? Ela não é aparente. Na verdade, quem a sente é aquele que está sendo abandonado, é a vítima. Então, aquela negligência do genitor ou da genitora, porque às vezes a genitora também pratica, é uma negligência do cuidado, do zelo para com esse filho. E um dos pilares da família é justamente o amor, o respeito e a dedicação. Quando isso falta, ou algum desses falta, com certeza, principalmente para a criança, ela se sente extremamente abandonada. É no núcleo familiar que a criança cria a constância para ela se tornar uma adulta estruturada e feliz. Então, quando há essa omissão, porque muitas vezes é por omissão, de dar àquela criança aquela base, seja ela moral, psicológica, intelectual, social, porque a criança não é só pagar pensão. A criança tem muito mais além de comer, se vestir, lógico que isso são bases importantes, mas para além disso, existem muitas outras questões que a criança precisa nutrir diariamente. E isso é dado por aqueles que estão no seu entorno, geralmente a mãe e o pai, ou quando na falta deles, essa guarda é transferida para algum, às vezes é o avô, a avó, algum parente que tem essa responsabilidade de dar àquele ser humano, àquela criança, então, a educação, seja ela social, intelectual, amorosa, porque educação não é só educar. A educação é dar afeto, é respeitar, é ensinar essa criança a criar e a fortalecer laços com o ser humano, para que não tenha prejuízos, porque sim, uma criança que é negligenciada, que tem omitido durante a sua infância, tudo isso, ela vai se tornar um adulto com alguma falha, com alguma falta, porque ela não teve isso, ela não experimentou isso. E a obrigação daqueles que têm o dever de cuidar é dar a amplitude para que essa criança tenha acesso a toda essa estrutura emocional, intelectual, educacional, social e afetiva. Isso é tão sério. Sabe que me lembrei, talvez seja interessante você que gosta de assistir filme assistir, se você não assistiu ainda, o filme do Elton John, Rocketman. E é muito forte esse filme, inclusive, porque mostra exatamente isso, um abandono afetivo num determinado momento em que o pai deixa a família e constitui uma nova família. E ele basicamente troca de filho, né? Assim como ele trocou de esposa. E essa dor o Elton John carregou durante a vida dele toda, né? A ponto de se envolver com drogas e depois muita terapia para conseguir ter uma vida razoavelmente saudável, né? Mas é muito doído. Mas é interessante porque a gente vê um ídolo nosso, né? Um cantor, numa situação como essa. Eu acho que dá pra gente fazer bem essa terapia do espelho, se olhar no outro. Eu achei ótima essa sua colocação e essa sugestão de filme. Sugiro também porque ele realmente nos leva a uma grande reflexão sobre este assunto. E esse abandono, muitas vezes, ele traz, como você bem disse, danos irreparáveis. Nem terapia lá na frente, que muitas crianças, depois quando crescem, percebem essas faltas e vão se submeter à terapia, mas nem isso muitas vezes conseguem reparar aqueles danos daquela criança que foi abandonada. E muitos ficam tão marcados que acabam
de uma forma tão cruel, tirando sua própria vida. Eu digo cruel porque, assim, eles praticamente suicidam-se, né? Cometem suicídio, tem porque casos. não só o suicídio, mas eu digo assim, o envolvimento com drogas, com coisas que podem levá-lo a uma morte ainda na juventude. É isso. E você tocou no outro ponto extremamente importante. Não que não aconteça, como eu já disse, de a mãe também praticar essa negligência e essa omissão em relação a esse abandono. Entretanto, é muito mais comum, infelizmente, quando há o divórcio, quando se rompe o casamento, o homem acreditar que se separou também dos filhos. Então, muitas vezes, sequer supra a necessidade financeira, que não é só essa que ele precisa, como já falei, a emocional é tão importante quanto. Entretanto, às vezes até alguns pais suprem essa necessidade, pagando pensão alimentícia no dia correto. E tem casos que chegam ao nosso escritório e a mãe nos diz, olha, ele está pagando a pensão no dia certo, mas ele nunca visitou, nunca exerceu o direito de visitas. Isso é muito triste, Cláudia, porque juridicamente falando, o amor, ele não é obrigatório. Se você falar, está na lei que é obrigado a dar amor aos filhos, não existe uma lei que fala que você é obrigada a dar amor aos filhos, mas é um dever do pai e da mãe, é uma missão que você assume, você como mãe sabe disso muito bem. Aqueles seres humanos vieram para a nossa vida para a gente fortalecê-los, ensiná-los e levá-los para uma vida. Então, quando essa mãe chega com essa demanda para nós, é muito triste, porque muitas vezes o que nós conseguimos fazer é uma decisão judicial que obriga aquele pai ao pagamento da pensão. Mas não existe uma sentença que diga para que ele sim determina as visitas, mas se o pai não quer exercê-las, alguns juízes até aplicam multas. Agora, é bom alertar. Lá na fase adulta, quando essa criança completa os 18 anos, a maioridade, ela pode sim ingressar com uma ação de reparação contra esse pai ou contra a mãe, se for o caso, pedindo uma indenização, porque houve uma violação dos direitos da criança. Está lá no ECA, está na Constituição Federal, artigo 4º do ECA, 227 da Constituição Federal, que diz que os pais têm obrigação de zelar pelos filhos, cuidar para que eles não sejam negligenciados e violentados. Isso é uma violência à dignidade intelectual, emocional e psicológica da criança. Mas, outro ponto importante que nós precisamos observar, aqueles novos casamentos, e hoje você sabe que a família tem vários viés, então pais que se separam, voltam a se casar, só que os dois levam filhos de ambas as famílias anteriores. E por vezes a gente percebe muito, Cláudia, essa madrasta ou esse padrasto tratam com discriminação, com hostilidade ou com omissão as crianças que são da outra relação. Isso é abandono efetivo. Então, cuidado, que esse padrasto e essa madrasta podem sim ser responsabilizados mais tarde por esse abandono, por omissão ou por negligência. Por quê? Porque essa criança veio para um outro lar, aquelas pessoas começaram a ser os cuidadores legais, ainda que não esteja no papel, mas se você está presente diariamente na vida daquela criança, sim, você mãe, madrasta, você pai, padrasto, assuma a responsabilidade parental para com essa criança. E temos decisões, Cláudia, que inclusive a mãe ou o pai respondem na esfera criminal, que também é muito importante isso. O artigo 246 do Código Penal no caput diz, quando você abandona aquela criança de forma intelectual, não a coloca na escola, a criança tem uma escola, você tem condições de oferecer melhor educação, mas você negligenciou, deixou, não matriculou, deixou passar 6 meses, isso é uma negligência intelectual e está lá no Código Penal como crime, sim, e esse pai ou essa mãe podem ser punidos, inclusive, a reparar o dano e a cumprir detenção de até 6 meses por essa negligência com esse menor. Olha que coisa séria. Agora, a minha pergunta é, por que posteriormente só que a criança tem que chegar à vida adulta para poder brigar pelo seu direito? A mãe que está de fora não pode fazer alguma coisa para mudar essa situação antes que coisas ruins lá na frente aconteçam? A mãe pode, através da sentença, obrigar esse pai a fazer o cumprimento dessas visitas quando estipuladas. Se ele não cumpre, podemos levar para o judiciário, para o juiz que fixou e dizer, olha, juiz, não há o cumprimento dessa sentença.
e ele ser punido com uma multa por falta de cumprimento dessa sentença, mas só financeiramente com uma multa. Quando essa criança cresce, ela que teve o seu direito violado. Claro que esse direito é representado pela mãe enquanto ela é criança, mas quando ela cresce, ela entende, tem como mensurar o que aquele abandono afetivo lhe causou. O que ela vai precisar de provas quando adulto? É muito fácil provar, por exemplo, o pai que paga a pensão e nunca visitou. Isso é muito fácil provar. Porteiro, alguma vez você viu aqui, por exemplo, em prédio? Não, seu pai nunca veio aqui. É fácil de provar mensagens. Às vezes chegam demandas no escritório, que trabalhamos com a área da família. Aliás, é um alerta para quem está nessa situação procurar advogados da família. E onde está lá a mensagem do filho, sempre sem resposta. E-mails para o pai: pai, estou chegando, quando é de outra cidade, outro bairro, estou perto de você, podemos nos encontrar, nunca há respostas. Então, isso são provas. Provas, vizinhos, testemunhas que presenciam aí toda essa cena familiar. A prova hoje é muito fácil com os meios eletrônicos, né? Então, você cria prova muito fácil e ela é aceita pelo nosso judiciário. Então, é fácil. O pai alguma vez visitou? Não, nunca visitou. E ele nem pode contraditar isso. Se um filho senta, por exemplo, num judiciário pleiteando que o pai repare esse dano, como que esse pai vai falar para esse filho: não, eu te visitei na tal, você não. Aí você mostra todas as fotos, natais, ano novo, aniversário, Páscoa, as datas mais importantes para a família, que não são datas só comemorativas, mas são datas de criar laços e fortalecer os laços com a família. Esse pai não estava presente nessa cena. Então, é fácil de você provar, também por foto, sim. Então, se você está vivenciando, você mulher, que é mãe, como a Cláudia falou, que nós assumimos uma responsabilidade gigante para com esse ser humano, e você está passando por isso, procura um advogado, uma advogada da família, que com certeza você tem medidas que pode prevenir para que essa criança lá no futuro não venha a ter danos maiores. Porque muitas vezes esse pai, quando lhe é aplicado uma multa, ele repensa, porque às vezes a gente mexendo no bolso... Não, é isso que eu ia falar, porque assim, reparar o dano em si, emocionalmente falando, eu acho que impossível. Na maioria das vezes, impossível. Sim. Mas é bom mexer no bolso e é bom o pai saber que vai doer no bolso e vai doer. Então, assim, acorda, porque não adianta, eu tô todo dia aqui falando, né? A gente não tá aqui à toa, a gente tá aqui com uma missão, com um propósito. Não é porque casou que tem que ter filho, ou porque se apaixonou pela menina que vai fazer um filho e depois sumir. Não, gente, é responsabilidade, é uma vida que a gente coloca no mundo e a gente precisa ter muita seriedade em relação a ela. Eu digo que eu gosto muito das citações bíblicas porque elas me norteiam bastante, mas assim, Deus faz uma criatura e aí cabe a gente a transformar essa criatura num filho de Deus. Colocar num caminho bacana, num caminho bom, num caminho de escola, num caminho de amor, num caminho de proteção, né? Esse é o papel do pai e mãe. Existe alguma responsabilidade maior e nós duas como mães respondemos o que ser mãe? Não. Eu acho que não tem. Não, é responsabilidade. É responsabilidade para vida. Você falou tudo, para a vida toda. Aquele ser humano. Eu falo para as minhas amigas e amigos: eu não sei se eu quero ter filho. Pense, não sabe? Então, não é obrigação, não é obrigação. Pensa. Porque é coisa séria, é muita vocação, responsabilidade, como você bem disse, para a vida inteira. E depois, muitas vezes, se assume a responsabilidade até quando vem os netos. Porque os netos também começam a fazer parte desse ciclo. Claro. Então, você também tem responsabilidade, não direta, porque claro que ela diretamente é dos pais, mas a figura dos avós. E hoje, os pais trabalhando fora é extremamente importante para o crescimento emocional, psicológico, intelectual e social daquele menino que é a segunda geração. E ó, uma coisa que eu vou aproveitar o gancho para falar é assim, cuidado para você não repetir um padrão. Eu tô falando isso porque ontem eu tava brincando com meu neto numa brinquedoteca e aí tinha uma outra criancinha, um menininho, e a babá falava assim: ai, que legal, Bernardo tem uma avó tão presente, né? Você é tão, como ela falou, uma palavra prestativa, alguma coisa assim. Eu falei: mas eu fico feliz demais, para mim é um grande privilégio. Ela falou assim: mas ele não tem. Mas também a mãe também não brinca. Aí eu fiquei pensando, né? Talvez essa mãe também não recebeu a atenção da avó, né? É aí que eu falo para você, minha amiga que é mãe, cuidado para não repetir o padrão. Eu não recebi isso dos meus pais, eu não vou dar. Pela madrugada. Aí é que você tem que fazer diferente, tá? Nem que você tenha que buscar muita ajuda. Mas a terapia rapidinho vai te ajudar. É isso, Cláudia, você falou o ponto principal.
hoje adulta, se você percebe que você não teve, você já tem esse entendimento. Então, você falou tudo. Procure ajuda para você ter capacidade de ofertar aquilo que você não teve. Não é porque eu tive um padrão, como você muito bem falou, que eu vou repetir. Se eu já tenho entendimento da situação, eu tenho capacidade emocional, intelectual de ir corrigir isso para eu não prejudicar aquela vida, que é uma vida que você está ajudando a formar. Então, a formação é extremamente importante para que ele se torne um adulto feliz, seguro, estruturado e capaz de cuidar independente da sua vida, que é isso que a gente tem que preocupar com os nossos filhos, para que eles cuidem independentes da sua vida. Eu conheço um chefe que contou para mim no restaurante que ele veio lá da Itália para o Brasil só para não ficar longe do filho dele. Não foi? Olha lá, viu? Tem histórias muito bonitas, né, Cláudia? O chefe de hoje, o chefe Fábio, ele me contou. Eu falei, o que faz um italiano no Brasil? E ele falou, meu filho, eu não posso ficar longe dele. Achei tão Não, mas tem histórias muito bonitas de pais que sim, que são responsáveis. Claro que a gente está alertando aqueles que não são. A responsabilidade parental tem que ser de responsabilidade. E nós vemos também casos bonitos de pais que deixam de assumir cargos maiores em empresas que os levariam para outros estados, para outros países, porque não querem se afastar dos filhos. Isso é louvável? Claro que é. Sim, o maior patrimônio que você deixa na vida é o legado da tua família. Talvez você só entenda isso lá na frente. E eu sou grata a Deus pelos meus 52 anos, que hoje eu entendo exatamente o que importa para mim. E aí? E o nosso momento de perguntas e respostas, onde você também participa, né? E já temos aqui várias perguntas. A Angelina diz assim: meu ex-genro vem visitar meu neto exatamente no tempo determinado pelo juiz. Mal interage com a criança e nunca faz algo diferente. Pode ser considerado abandono afetivo? O fato dele fazer as visitas e estar presente já descaracteriza um pouco o abandono efetivo. Essas visitas, ao que parece aqui, é que são visitas de não qualidade. Porque, de fato, quando você oferta para aquela criança um leque, educação, cinema, música, você está desenvolvendo naquela criança vários setores que ela depois fortalece na fase adulta. Mas se ele, ao menos, cumpre essas visitas, ainda que de uma forma, pelo que parece aqui, não tão efetiva ou comunicativa, mas ele cumpre. Então, é difícil caracterizar esse abandono, porque ele está presente fisicamente, ou seja, é a presença física, mas aquela omissão de comportamento. Isso lá na frente a criança pode pleitear? Pode até a criança se sentir de uma certa forma, dizer que o pai, embora estivesse presente, era um pai ausente. Mas aí é a criança lá na frente. A mãe hoje, ou quem cuida, é difícil caracterizar, como disse, porque ele respeita uma decisão judicial. Perfeito. Agora também eu vou falar uma coisa pra você, Angelina, com muito carinho, tá? Não me leve a mal. Mas examine para ver se o ambiente também está propício para esse pai se sentir à vontade dentro da sua casa. Se está um clima gostoso. Porque assim, pensa, num clima pesado, onde ele não se sente bem recebido, não se sente acolhido, talvez ele tenha até constrangimento de brincar com o filho. Enfim, eu acho que você está entendendo o que eu estou falando, né? Tira um pouquinho da rejeição pelo amor ao seu neto e tente proporcionar um momento gostoso em família, apesar de todos os problemas que você possa ter com seu ex-genro. Mas pensando assim, é o pai do meu neto. Então, como pai do seu neto, ele merece ser valorizado como pai do seu neto, independente de qualquer outra coisa, né? E aí, respeitado. Proporciona esse momento, acho que seu neto merece isso. Nossa, sabe as palavras, Cláudia, você falou um ponto importante. Pode ser, sim, constrangimento por todo o entorno que está sendo causado. Ou até exercer essa visita sem ser no ambiente ali que está presente a avó. Pois é, complicado. A Luana diz, minha filha não cuida muito bem da minha netinha, só quer sair com as amigas e namorados. Eu que estou criando a menina, não queria prejudicar minha filha, mas o que devo fazer? Olha, Luana, não é só você não, o que tenho de telespectadora que manda esse tipo de pergunta,
A situação é séria. O que essas mães podem fazer? Responsabilizar essa filha, trazer essa filha para a responsabilidade, porque a maternidade é dela. A avó, como nós falamos agora há pouco, tem um papel extremamente importante, mas essa avó não tem obrigação de zelar e cuidar emocionalmente, intelectualmente desse filho. Quem tem é o pai e a mãe. Então, trazer essas filhas para a responsabilidade. Muitas vezes as mães acabam facilitando às avós a vida das filhas e assumindo meio que esse papel. E é importante, sim, que essas meninas, ainda que jovens, assumiram a maternidade, elas têm que trazer essa responsabilidade. Então, mãe, não seja tão facilitadora. Vá dando aos poucos essa responsabilidade, se ela é muito jovem, mas vá passando essa responsabilidade. Olha, hoje eu não posso ficar com meu neto. Então, não marque nada com as suas amigas. Hoje você tem a responsabilidade de cuidar dele. Eu acho que é uma forma dela trazer essa filha para o prazer da maternidade, porque a maternidade, ela é prazerosa. Tem muita responsabilidade, sim, mas ela é prazerosa. Mas muitas vezes essas meninas ainda não conseguem ver prazer nesses momentos de cuidados dos filhos. Então a mãe tem mais a que ajudar essa filha. Tem aquela coisa, né? Se você faz, ela se acomoda. Exato. Então, é a frase que eu amo, né? Nada muda se você não mudar. Então, assim, é dela. Dá a responsabilidade pra ela. Isso, dê a responsabilidade para ela. A Ana diz, até que idade posso processar meu pai, que nunca deu atenção para mim? E tenho testemunhas que não são familiares. Então, após o cumprimento dos 18 anos, existe 3 anos para que esse filho pleiteie essa Só reparação. 3 anos? 3. Tá errada essa lei. Como é que eu faço para mudar essa lei? Sabe por que eu tô Os falando nossos isso? Tá errado? Porque assim, com 18 anos ele atingiu a maioridade. Aí 19, 20, 21, ele não tem maturidade emocional para pensar numa coisa dessa. Provavelmente ainda não tem. Ele ainda tem necessidade de aprovação, ele ainda sonha que o pai um dia vai perceber e vai querer cuidar dele. Tá tudo errado. Concordo. Muitas vezes esse filho vai se dar conta disso quando ele tem 30, quando às vezes vai fazer uma terapia, é que ele toma 40, consciência. 50 anos. Exato. Às vezes né? só quando faz terapia é que toma consciência de que de fato ele foi abandonado afetivamente. Pois é. É um fato. Ai, Ana, não temos então nada para fazer para te ajudar em relação... Não, mas fica aí o alerta para os filhos que têm essas situações mal resolvidas, procurem o advogado da família o quanto antes, vejam se de mas fato agora já fiquei houve. até triste, porque é muito difícil, doutora. É verdade, Porque, às de vezes... fato, a criança não tem maturidade, ela não tem nem coragem. Na maioria das vezes, o pai ainda é um ídolo, mesmo que quase que vilão, mas ele ainda é um super-herói, né? É difícil. Ele continua sendo, viu? Não é? Super-herói. Letícia, meu ex-marido fez de tudo para pagar o mínimo de pensão. Mal liga para a criança, mas fica posando de bom pai nas redes sociais. Como Zé. Queria desmascará-lo ou que ele parasse com isso, mas como fazer isso sem me prejudicar? É tão comum isso hoje, Cláudia. O pai que é ausente de fato, mas vai uma vez por mês visitar esse filho e ele posta 50 fotos em 50 redes sociais, em todas as redes sociais, para dar uma aparência de bom pai. É muito triste isso. Como posso fazer? Eu não consigo educar o pai. Eu consigo melhorar a minha relação com meu filho, mas o pai eu não consigo educar. A mãe que acredita que vai educar aquele pai não vai educar. Você tem a responsabilidade como mãe de ser uma boa mãe. Seja você uma boa mãe responsável, digna, faça tudo pelo seu filho e o seu pai vai responder, se não juridicamente, pelo menos emocionalmente, vai pagar essa conta lá na frente. Mas de fato não há nada, a não ser que ele realmente seja muito negligente e não cumpra o que está determinado judicialmente. Aí sim, a mãe pode procurar uma medida para que esse pai sofra, então aí uma multa. E o filho, quando completar os 18 anos, se a mãe já percebe que existe esse abandono, orientar o filho, completou os 18 anos, filho, você tem isso e isso à tua disposição. Você quer continuar, porque é uma decisão do filho. Aí, se ele quiser realmente pedir uma reparação para esse pai, ele vai pedir reparação para esse pai. E aí, Letícia, você fala assim, queria desmascará-lo, mas sem me prejudicar. Não gasta sua energia com isso. Quando a gente resolve desmascarar alguém ou atingir a reputação de alguém, a gente se desgasta num tamanho gigante e é o tempo que a gente perde de cuidar da gente, de construir coisas boas dentro da gente. Então, toda vez que vier essa vontade, você transforma essa vontade em amor próprio e fala assim, não, eu vou construir aqui para que eu seja uma mãe cada vez melhor para esse filho que merece muito o meu amor, tá bom? Cabeça no lugar.
deixa pra lá. A gente não muda o outro, a gente só pode mudar a gente mesmo. Nossa, eu amo suas respostas, Cláudia. Um dia eu vou ser assim. Ah, essa que não é. Uma mulher maravilhosa dessas. Meu pai Muito do céu. sábia, ela falou tudo. A Érica diz assim, meu pai nunca me assumiu e não deu nenhuma assistência. Dá tempo de correr atrás da justiça? Tenho 39 anos. Não, já completou os 18 Pois é. anos, legalmente não tem. Mas esse pai tem uma conta aí para pagar. Quem sabe tentar conversar com esse pai, expor para ele o mal que ele lhe fez. Veja, ela fala que não lhe deu nunca nenhuma assistência. Não fala se é financeira e emocional, se é emocional ou financeira, não dá para saber. Agora, de fato, esse pai tem que pelo menos sentir o peso da falta dessa assistência com essa filha. Então, uma boa conversa, marque uma boa conversa com seu pai, sente na frente dele, diga diretamente para ele o que você sente, o que aquela atitude dele, o que te causou durante todos esses anos. Eu acho que já é um bom começo para esse pai entender que o que ele fez sim causou um prejuízo muito grande. Ou não vai entender, mas você pelo menos vai esvaziar. Concordo. Porque, de novo, às vezes o outro não tem capacidade intelectual, emocional para entender. Às vezes a pessoa não percebe. E aí não fica você querendo fazer com que ele entenda, porque às vezes a gente fica dando murro em ponta Em de ponta faca. de faca, é né? verdade. E aí sofre você porque meu pai não entendeu. Talvez ele não vá conseguir entender mesmo. Mas esvazia, bota pra fora. Se não tiver a oportunidade de fazer isso com ele, numa conversa, busque uma terapia, que seja uma escuta, sabe assim, daquelas que você pode desabafar. Exato. Manda mensagem pra gente que a gente lê tudo, tá bom? E desabafa, coloca pra fora. É Escreve isso. carta, lê alto, Pode rasga. mandar também para Isso mim também é um lá jeito no legal, Instagram, eu né? respondo, vamos trocar Mas você sabe sororidade. que escrever Faz pra bem. você mesma, leia em voz alta como se você estivesse falando pra ele e depois rasga, coloca no fogo. Vai tentando fazer isso pra jogar isso tudo fora. É isso. Porque senão você vai carregar isso a vida inteira e você não merece, né? Merece ser feliz. A Ângela diz, a mãe pode bloquear telefone e impedir a avó materna de ter contato com os netos? Poder ela pode, só bloquear. Agora, deve? Eu acho que não. A avó é importante no crescimento dos filhos. Então, Se eu tô o cuidado entendendo, materno... a filha tá impedindo que a própria mãe tenha Fale contato com os filhos dela. os filhos dela. Então, isso... Ao contrário, também daria no mesmo, tá? É Só que eu isso. achei um pouco mais absurdo. Mas é isso, ela pode bloquear. Porque, gente do céu, a gratidão que eu tenho pela minha mãe, principalmente depois que eu fui mãe, e agora depois que eu sou vó, é um negócio, né, que a A gente... gente não consegue nem imaginar Nossa. impedir uma avó de ter o contato com os netos, que se madrugada. diz que é maternidade pela segunda vez. Então, eu acho que tem que tentar ir uma conversa com essa mãe, mas ninguém merece. E pro filho ou filha, o neto ou a neta, ele tem necessidade desse núcleo familiar. Amor, respeito, cuidado, zelo Gente, vamos combinar, por todo né? o núcleo da família. Mãe e vó já são adultas. Pela madrugada, vocês estão com problema, sentem as duas e conversem. Mas não vai fazer a criança sofrer por causa de uma bobeira de vocês. É isso. Um problema de vocês. Resolvam esse problema. Porque vocês estão afetando uma pessoinha que não tem nada a ver com essa história. Absurdo. Próxima pergunta. Andréia. Meus pais não aprovam o meu casamento porque meu marido é muito mais velho que eu. Cada vez mais eles têm se afastado de mim. Tentei me aproximar, mas eles me evitam. O que devo fazer? Eu acho que você deu a resposta agora há pouco também. Sentem e conversem, porque olha, deixar de ter contato com o filho, porque ela fez uma escolha de um casamento, quem vai estar nesse matrimônio, se ele é mais velho, se ele é mais jovem, é a filha, não é o pai, não é a mãe que tem que opinar sobre quem o filho ou a filha vai escolher para morar junto. Você concorda, Cláudia? Claro Eu que acho sim. que é uma escolha sua, converse com seus pais, tente que eles entendam. Se eles não entenderem, se é adulta também, siga a sua vida, não tem muito o que fazer. Olha, as escolhas são nossas e nós exato. assumimos as responsabilidades dessas escolhas. E pode ser que seja duro, e eu imagino que sim, mas vou falar de novo a Bíblia que eu gosto. Deixa seu pai e sua mãe faz uma nova família. Paciência, Sim. né? Paciência. Se você eu acho que se tentou- você casou, você agora é nova família com seu marido. Eu acho que com muito amor sempre, nunca fechando as portas para um arrependimento da parte do seu pai e da sua mãe, mas seguir em frente, toca a sua vida. Uma hora eu acho que eles vão entender que você fez a sua escolha, que você é feliz, que você o ama e tá tudo bem. E é a sua família, né? Meu filho, a Sônia que diz, meu filho tem uma filha de 7 meses e está separado da mãe dela. Ele manda dinheiro sempre para a filha, ainda não é judicialmente, porém a mãe da neném não permite que ele veja a filha.
Como ele deve agir? Pois sofre muito por não poder ver a neném. Entra com a reparação. Esse pai, ele já tem a responsabilidade de custear financeiramente, ou seja, a assistência financeira ele está dando, mas ela está pedindo assistência emocional, intelectual e afetiva. Ele tem que entrar com uma ação, sim. Exercício da paternidade. Juiz, em termos práticos, eu não estou podendo ver meu filho, eu estou sendo cerceado de exercer o meu papel de pai, que é responsabilidade, mas também é um dever do pai e da mãe. Então, peça para o juiz fixar visitas a cada, não sei a idade da criança, mas a cada X 7 tempo. meses. Ah, é, 7 meses. Não então, perca 7 essa fase, meses, entra na justiça exato, já. Quando? Já, porque essa criança precisa do seu apoio. Claro. Entra com uma ação, procura um advogado, uma advogada da família e entra com uma ação pedindo para que sejam regulamentadas as visitas suas ao seu filho. A Bruna diz assim, tenho uma filha de 8 anos que mora com a minha mãe, pois trabalha o dia todo fora, em casa de família. O pai paga pensão quando pode. O que devo fazer? Colocar na justiça? Se é quando pode, ela tem que entrar com uma ação pleiteando a pensão mensal, porque o filho não come quando pode, o filho come todos os dias, ele vai para a escola, ele gasta tênis, ele não é só comida, a criança tem gastos diários, então esse pai tem que assumir a responsabilidade mensal, não quando ele quer. Inclusive, se ele for empregado, o ideal, você pede nessa ação de pensão alimentícia para que seja descontado diretamente da folha de pagamento da empresa. É muito mais tranquilo. É uma ação rápida, é uma ação necessária e faça essa ação urgente com um advogado, uma advogada de direito de família. Perfeito. Doutora Ana, maravilhosa, amei te Botou receber. rápido. Olha, mas a gente falou bastante, né? Já aprendemos um monte. Mas volte rápido, volte outras Obrigada vezes, pelo sempre bom estar com convite. você. É sempre uma honra, uma alegria, me dá enorme prazer estar aqui ao seu lado. Muito Prazer é obrigada, nosso. muito obrigada. Como a gente aprende. Doutora Ana Bernal, ela está no Instagram como advogada Ana Bernal. Advogada Ana Bernal. E no Face é o MR Sociedade de Advogados, tá bom? Entra lá. Obrigada, Muito obrigada. Cláudia. Obrigada mais uma vez. Tá aqui Uma uma ótima excelente semana. advogada. Pode contar com Obrigada. ela, ela é maravilhosa. Ótima semana pra Obrigada, você. obrigada.